Está começando agora o seu podcast sobre gastronomia, os sabores da cidade. Olá, eu sou Ítalo Borges. Eu sou Isaqueline Ribeiro e hoje nós estamos continuando, na verdade vamos encerrar a nossa série sobre empreender na gastronomia e temos a honra de ter conosco o seu Crica, que é quem comanda o Grupo Gepos. Obrigado, Isaqueline, obrigado, porque a honra é minha, né, de estar aqui com vocês e podendo falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Eu tenho um prazer muito grande. Crica, diz pra gente, ao longo dessas 3 décadas, eu acredito que o Grupo Gepos tenha passado por inúmeros desafios, mas como foi lá no início, lá na gênese da criação da ideia de empreender na gastronomia? O que você se recorda para contar pra gente? É interessante porque eu nunca tinha pensado em entrar em gastronomia, né? Eu sempre gostei de gastronomia, sempre gostei de bons restaurantes, sempre frequentei bons restaurantes. Mas antes de vir para a gastronomia, eu trabalhava na indústria de confecção. Eu tinha indústria de confecção e o Brasil, como sempre, estava passando uma crise. E um cunhado meu de Salvador, ele já empreendia em gastronomia e vivia insistindo de que eu devia abrir uma pizzaria aqui em Fortaleza. E eu dizia para ele: Sérgio, eu nem de pizza gosto, Sérgio. Tu tá ficando doido? Esse rapaz, você não sabe o que tu tá dizendo. Eu disse: não, rapaz, pizza pra mim é uma comida assim de segunda. Eu não tinha noção do que era uma pizza boa, né? Então aí ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, quando você for a São Paulo, me avise que você vai conhecer uma pizza e vai se apaixonar. Aí eu disse: tá bom. E aí então aconteceu a oportunidade, eu fui a São Paulo. E lá eu me encontrei com o pessoal da Michelutio, que era uma rede de pizzaria na época muito famosa, e eles tinham 30 unidades no Brasil todo, e eu fui conhecer a pizza. Quando eu vi a pizza, eu tomei um susto, porque realmente era outra coisa, não tinha nada a ver com as pizzas daqui. Totalmente diferenciado? Totalmente diferenciado, uma pizza farta, uma pizza feita no forno a lenha, que não existia em Fortaleza. E aí, realmente, ele tinha razão, eu me apaixonei. Eu comi e disse: puxa, isso aqui vai fazer um sucesso em Fortaleza. E aí bateu, assim, aquele olho, né? E aquele desejo de fazer uma pizzaria semelhante aqui em Fortaleza. E foi daí que eu entrei, né? E nós somos aqui precursor de pizza no forno a lenha. Então tudo começou com pizza. E já começou como Gepos? Tinha outro nome? Como foi esse começo? Não, começou como Michelutio, né? Era uma parceria com eles lá de São Paulo. E era tipo uma franquia, né? A franquia formalizada nessa época, 30 anos, estava muito incipiente ainda, não era tão organizado como é que é hoje, né? E assim, nós fizemos esse primeiro contato e nós escolhemos os pontos, e o primeiro ponto foi realmente aqui onde é o Gepos, no Jardins Open Mall. E começou como Michelutio, né? A pizzaria foi um sucesso, a gente já começou logo fazendo umas alterações no mercado, porque naquela época as pizzarias eram tudo com mesa de plástico, aquelas cadeirinhas de plástico, cadeira na calçada, né? E a gente fez uma coisa mais sofisticada, né? Então fizemos mesa de granito, né? Aquelas cadeiras que se usavam no shopping center na época, né? Nas praças de alimentação. Isso gerou assim um status melhor. E aí nós começamos a conquistar um cliente mais exigente. E a pizza foi um sucesso, né? Com forno a lenha, Maria. Lotou no primeiro dia. A ideia era abrir uma segunda-feira. A gente sempre abre os nossos restaurantes dia de segunda-feira, porque é um dia mais fraco para ir se acostumando, né? As pessoas, os funcionários ir se acostumando onde é que estão os utensílios, né? Os ingredientes, e aí facilita mais. Quando chega no fim de semana que tem um grande movimento, ele já tem uma semana de, né,
Mas que nada, já começou com casa lotada. Aí foi muito bom, foi ótimo. Foi assim que começou. Crica, e com relação a sair dessa parceria com essa pizzaria Michelucci de São Paulo e adquirir a personalidade própria, né, da pizzaria Gepos, que viria a formar o grupo gastronômico Gepos mais à frente? Olha, isso foi um processo traumático, né, que a gente abriu a Michelucci, uma filial, abrimos a primeira aqui no Jardim Zopemol e em seguida fizemos uma na Beira-Mar. 3 anos depois fizemos uma na Beira-Mar, num empreendimento que nós fizemos lá, chamado Beachside. Então a gente queria abrir uma filial e não tinha onde fazer. E eu encontrei um ponto, mas aí o terreno era grande. E eles só alugavam se fosse o terreno todo, e eu então resolvi fazer esse empreendimento lá e fiz uma praça de alimentação em formato de U, com várias lojas, né? E dentre elas teria a Michelucci. E aí a gente sublocou os espaços e fizemos então esse empreendimento chamado Beachside. Foi um sucesso também. A segunda loja foi um sucesso na Beira-Mar. Na Beira-Mar nessa época não tinha nada, ainda não tinha McDonald's na Beira-Mar. Então era ali onde hoje é o Hotel Luzeiros, né? Então ficamos lá um bom tempo, foi um sucesso bacana, ainda como Michelucci. Então depois surgiu a oportunidade de a gente ir para a Praia de Iracema. Já tinha sido feita uma restauração do calçadão, né? Aliás, tinha sido feito um calçadão e uma restauração da ponte, e eu vi que ali ia bombar. E eu disse, vamos fazer lá. E a gente fez outro Beachside com a Michelucci lá também, né? Só que quando eu estava para inaugurar esse Beachside da Praia de Iracema, o meu sócio de São Paulo me ligou pedindo para eu ir a São Paulo, que queriam reunir todos os sócios dele, os franqueados e tal, e não me falou o que era. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, era uma alteração que eles estavam fazendo na sociedade, porque a Michelucci era dele e da irmã. A irmã eu mal conhecia. E eles então resolveram fazer uma separação do negócio. Então a metade das Michelucci ficariam com ele e outra metade com a irmã. Eu fui premiado para ficar com a irmã, que eu mal conhecia. E eu sabia que ela era uma senhora, esposa de um advogado, dona de casa, não trabalhava. Eu disse, mas quem é que vai ficar tomando conta da Michelucci? Esse é o meu sobrinho. Aí eu não conheci o sobrinho. Aí eu disse, olha, eu estou me sentindo muito desconfortável com essa situação. Porque ontem eu fui dormir, teu sócio. E hoje eu acordei sendo sócio do teu sobrinho, que eu nunca vi na vida. Eu não estou muito satisfeito com essa alteração, não. Isso é uma crítica, mas infelizmente a gente fez assim e eu não posso alterar nada. E só tem uma alternativa. E a gente compra a sua parte ou você compra a nossa. Eu compro a parte de vocês. Então, daí a gente entrou na negociação, fechamos o negócio e ele disse, agora você não pode mais ficar usando o nome Michelucci. E foi daí que surgiu a primeira alteração traumática, né? Porque a gente então tinha que escolher um novo nome. E esse nome a gente pesquisou e escolheu o Gepeto. Então aí nós escolhemos o Gepetos, né? Gepeto era o pai do Pinóquio, né? Eu pesquisei no INPI, não tinha registro da marca. E aí então a gente entrou com um processo de fazer o registro da marca do Gepetos, né? E o tempo passou. 1 ano e meio que esse processo estava em andamento, eu recebi uma comunicação da impossibilidade de registrar a marca Gepetos, porque já existia uma empresa utilizando esse nome. Era uma pizzaria de Jacarepaguá e já usava há 17 anos na época, né? E nunca tinha registrado a marca, mas tomou conhecimento. E aí agora queria registrar e como ele já tinha muito mais tempo de uso, a preferência de anterioridade é dele, né? Sim. Do registro. Então, eu não consegui negociar também, novamente a segunda mudança. Então isso foi muito traumático. Daí a gente veio para o Gepos, que foi um nome escolhido através de pesquisas. A gente fez várias pesquisas e coincidentemente, a gente já tinha o da Praia de Iracema, coincidentemente uma criança aqui
no Jardins Open Mall, sugeriu o nome Gepos. E um adulto, lá na Praia de Iracema, sugeriu também o nome Gepos. Aí eu disse, puxa, que nome abençoado é esse, né? Não tinha relação, nem se conheciam. Né? Uma criança e um adulto. Aí eu disse, vamos pesquisar o nome Gepos. O que significa Gepos? Olhamos, não significa nada. Isso então daqui para frente vai significar pizza, né? E daí registramos o nome Gepos e nós já estamos com esse processo. E foi assim que surgiu o Gepos. Que maravilha, muito bom esse resgate histórico, essa memória. Quando o Crica relatou essa questão do Gepeto, me veio à mente realmente esse nome tradicional que passou durante quantos anos ainda ficou com o nome Gepeto, Crica? Ficou uns 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio, mas ele ficou muito forte. Ficou muito forte porque a gente criou uma estratégia para sair da Michelucci para o Gepeto, porque Michelucci era muito forte, era um nome nacional. Então como é que eu podia fazer o Gepeto se tornar forte em Fortaleza? Daí a gente bolou na época uma estratégia interessante que foi o seguinte, a gente disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o Gepeto está chegando em Fortaleza, e ele veio tão forte que comprou a Michelucci. E daí a gente fez essa historinha, né, de que o Gepeto chegou em Fortaleza. Então eu botei, nessa época surgiu o Basdó. Então nós fomos um dos primeiros anunciantes do Basdó. Então a gente cheio de Basdó que circulavam aqui pela Praia de Iracema, pela Aldeota, de agora em Fortaleza, Gepetos, né? Então, todo mundo diz, puxa, de onde é que vem essa Gepetos? Eu disse, é da Austrália. Não tinha internet naquela época, que eu descobri como é que tinha Gepeto na Austrália. Quem que ia, né, pesquisar? Bastidores da história. Deu clicar ainda um pouco de história, né? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam, gente, como foi que começou? Por onde, né? Que caminhos trilhou? Então, assim, da pizzaria, né, do Gepos, eu queria que o senhor falasse também um pouco quais foram os próximos passos para virem as novas casas, né? Hoje tem o Mizaki, tem o Cabana del Primo, agora mais recentemente tem também a loja de vinhos, né? A Gran Cru. Então, como foi esse passo a passo para criar essas outras experiências gastronômicas dentro do Grupo Gepos? É assim, a gente tem que aliar isso a um pouco da história do Brasil, né? Que vivia antigamente tinha muito mais crise do que hoje em dia, né? Eram muito mais rápidas e muito mais assíduas. As crises vinham surgindo e a gente vinha acompanhando, conseguia subsair. Nós estávamos, essa época que a gente começou era a época inflacionária ainda, não tinha informática, então era muito complicado. Então não sabia se estava ganhando dinheiro, se estava perdendo, tinha que fazer um balanço de resultado, só tinha o resultado depois de 3, 4 meses, é que a gente sabia contabilmente como é que as coisas tinham se comportado. E os insumos subindo todo dia. Todo dia. Só para você ter... E os insumos subindo todo dia, né? Todo dia. Você tem uma ideia, nessa época inflacionária, toda sexta-feira eu atualizava os meus preços. Toda sexta-feira eu fazia um cardápio novo com preço novo. Porque inflação de 30%, 40%, 50% ao mês não brinca. E o modelo de gestão, certo? O modelo de gestão era você estar sabendo quanto é que ia dar a inflação do mês. Você tinha que ter informação nesse sentido. Mas posteriormente, né? Depois veio o Plano Real, começaram a surgir a informática, então veio essas mudanças todas e a coisa começou a se profissionalizar. E eu senti necessidade de me profissionalizar também, né? Então, há 20 anos atrás, eu estava com 50 e poucos anos e comecei a sentir dificuldade da gestão. Então eu resolvi fazer curso, mas curso que aparecia no Sebrae eu estava dentro, né? Fazia curso, mas cada curso que eu fazia eu via que o buraco era mais embaixo. Uma dificuldade enorme de a gente sobreviver. E aí eu resolvi ir mais fundo. Surgiu um MBA aqui em Fortaleza, que foi um dos primeiros MBA que surgiu aqui, se não o primeiro MBA, um MBA de Portugal, do IPAM, Instituto Português de Administração e Marketing,
que foi patrocinado inclusive pelo Sebrae, e eu fui da primeira turma, né, desse MBA. Foi fantástico. Aí eu passei um ano estudando de novo, aprendendo, reaprendendo, e daí foi que eu disse, agora eu seguro uma munheca de novo desse negócio. Então comecei a me reorganizar e comecei a tomar conta das coisas, comecei a perceber o quanto a gente estava desorganizado, o quanto precisava se criar um modelo de gestão, e aí nos voltamos para dentro da empresa para poder criar uma infraestrutura. A gente estava com 5 unidades na época de GEPOS, né, de pizzaria, e eu não sabia exatamente onde supunha onde eu ganhava dinheiro, onde é que eu não estava ganhando dinheiro, não sabia quanto estava ganhando, não sabia quanto estava perdendo. Mas depois desses cursos, dessa coisa, eu comecei a me atualizar. E aí então eu verifiquei que me organizei, comecei a fazer balanços e descobri onde é que eu tinha que desativar. Então nós começamos a desativar as nossas unidades que não estavam dando certo, e foi também coincidentemente com a decadência da Praia de Iracema, né, que a Praia de Iracema entrou num processo de decadência nessa época, e a gente tinha lá uma Michelute que era melhor. Ela representava mais de 30% do nosso faturamento, e nós tivemos que desativar. Então desativamos, foi um processo muito traumático, e a gente ficou com 2 unidades. E eu lembro demais que quando a gente estava com as 5 unidades, nós tivemos um prejuízo nesse ano de 2,5% aproximadamente. E 2 anos depois, eu tinha 5 unidades e dei um prejuízo com 2,5%. Aí nós desativamos 3, ficamos só com 2, que são as 2 atuais. E 2 anos depois, a gente conseguiu reverter. Pagamos tudo que a gente devia, a gente tinha atraso com fornecedores, com banco, uma confusão desgraçada para sobreviver, mas a gente conseguiu botar tudo em ordem, pagamos tudo, botamos tudo em ordem e o lucro apareceu. O lucro ficou positivo e eu disse, puxa, agora podemos respirar. Então, Zagueirão, fiz todo esse preâmbulo para chegar aonde você me perguntou. A partir daí, a gente começou a juntar poupança, certo? E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar com pizzaria? Vamos fazer nova? Então a gente juntou a poupança e disse, vamos crescer de novo, mas como? Aonde? Né? E o cardápio do GEPOS, que inicialmente era só pizza, ele foi ampliando, né? À medida que o tempo foi passando, a gente foi agregando novos produtos ao cardápio. Peixes, carnes, né? Entradas, sobremesas. Então a gente foi fazendo uma ampliação e aos poucos a gente entendeu que para ter uma sobrevivência melhor, a gente deveria sair de pizzaria. Aliás, agregar a pizzaria ao restaurante. Não sair da pizza. Agregar novos produtos, no caso, pratos, né? E então isso a gente foi fazendo. E daí, porque assim, uma pizza, por mais cara que ela seja, uma pizza de R$80, come 3, 4 pessoas. Tá certo? Então sabe por quê? R$20, um per capita, né? Uma pizza. E um prato. O menor que ele seja é R$40, R$50. 4 pratos vai dar R$40, R$200 aproximadamente. Né? Então agrega muito mais valor você partir para restaurante. Então foi daí que a gente não abandonamos, a gente continua fazendo pizza, mas hoje a pizza tem um valor representativo no nosso faturamento bem baixo. E daí, assim, aí como a gente já estava com poupança, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar, abrir outras GEPOS, abrir outra coisa? Eu disse, não, vamos mudar a estratégia, vamos abrir para outra coisa. E aí, não sabia o quê. Daí começaram a querer que eu botasse no cardápio do GEPOS
Sushi. Queria que eu botasse sushi no cardápio de hoje. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, não tem sentido. O cardápio do Gêmeos era pizza. Nós já entramos com pratos, né? Carnes, peixes, massas. E agora você quer botar sushi? Não tem sentido. Pra gente ter a noção cronológica, creio que isso aí foi mais ou menos qual ano? Essa vontade do fortalezense incluir o sushi no Jepos? Foi por volta do ano 2002, por aí, certo? 2002, 2004, porque nessa época o sushi veio aparecendo e começou a ganhar o espaço na gastronomia cearense, tá certo? E aí começaram a me perturbar, né? Perturbava, tem que botar sushi no cardápio. Eu digo, não boto. Tem a menor possibilidade de botar sushi dentro de um cardápio de pizza, pô. Aí, mas a insistência foi tanta que eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um restaurante japonês. Foi daí que surgiu o Mizaki, tá certo? Inicialmente a gente fez um Mizaki, não sei se tu te lembra, Jaqueline, que era ali do lado, né? Do lado aqui do Jepos, pelo Riacho. Lembro demais, foi uma das primeiras matérias que eu escrevi ainda no jornal, foi sobre o Mizaki, onde era antigamente. Ai, que legal, essa é novidade para mim. Pois é, era maravilhoso, o produto sempre muito bom, o ambiente assim, esteticamente era bacana e tal, mas não tinha ar-condicionado, era quente para burro, e eu vi muita reclamação, né, do ambiente. E a gente ainda passou lá, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, dessa confusão, né? Daí, então, mas a gente viu que tinha mercado, né? Então, vamos fazer um restaurante correto, né? E daí, como é que a gente fez o Mizaki? Quando surgiu a oportunidade de a gente ficar com as lojas que tinham aqui, onde é o Mizaki atualmente, eram várias lojinhas, aí a gente pensou, como é que nós vamos fazer esse Mizaki? Como é que nós vamos fazer esse restaurante japonês? Eu não quero fazer mais um sushi bar, mais um sushi em Fortaleza, é mais um. Eu quero fazer algo, um conceito diferente. Daí, a minha nora foi com a família, a mãe, comemorar o aniversário dela lá em Nova York. E quando voltou, disse, tio Crica, eu encontrei o conceito que você estava buscando em Nova York. Eu disse, então eu vou lá conhecer. Inspiração. Aí fui bater lá em Nova York conhecer, que era o Nobu, tá certo? Então o Nobu foi a nossa inspiração. O Nobu, ele é muito além do sushi tradicional, do sushi sashimi. Ele também tem uma cozinha asiática, peruana asiática, né? E aí eu disse, pronto, agora tá certo. Agora a gente faz, porque ainda existia, né, na época, existe hoje bem menos, mas um certo preconceito quanto a comida de comer peixe cru, né? Tinha muita essa história, tem muita restrição com relação a isso. E eu disse, poxa, a gente agora vai ter uma opção de cozinha. Então, a mulher gosta do sushi, o homem não gosta, ele não tem a cozinha do Mizaki lá. Então foi daí que a gente veio com esse conceito. Outra coisa também, na época, a gente já tinha percebido que essa história de abrir um restaurante, como era o caso das pizzarias, só para noite, era muito caro, né? Porque você paga aluguel, você paga operação, condomínio, para trabalhar, para faturar só um turno. E eu disse, daqui para frente, tudo que eu for fazer, eu tenho que ter almoço e jantar, né? E buscar uma maneira de que esse faturamento seja próximo de meio a meio. Isso é muito complicado, é muito difícil, mas a gente consegue em vários dos nossos restaurantes. E assim a gente foi aí que surgiu o Mizaki, tá certo? Então a gente veio e o Mizaki hoje é muito além do sushi e do sashimi. E tá sempre na lista dos melhores, né? Do ano, o Mizaki sempre pontua ali como no topo da lista de opções orientais, né? Na cidade. E o Cabana, como foi que chegou?
Como é que dá esse passo aí da Itália para o Japão e agora para a Argentina? É porque a gente... O Cabana tem outra história muito bacana também, porque assim, a gente resolveu expandir não mais com a mesma marca, mas sim com multimarcas. E o Cabana veio de uma percepção que a gente teve do mercado de São Paulo, porque a gente viajava muito para São Paulo, fazia pesquisa, e a gente percebeu que estava essa onda de restaurante argentino surgindo em São Paulo, né? Que quando abria um lá era um sucesso tremendo. E aí eu fui lá também conhecer, me apaixonei, levei aqui algumas pessoas para ir, o nosso arquiteto, nossa assessoria de marketing, familiares, e todos também aprovaram a ideia. Daí a gente foi também a Buenos Aires, né, conhecer, melhor olhar Buenos Aires com outros olhos e tomamos essa decisão de fazer o Cabana del Primo, né? Que no caso seria o primeiro restaurante argentino de Fortaleza. E aí também começamos a estudar, planejar bem como é que a gente ia fazer esse restaurante. Porque carne, ele tem uma conotação muito masculina, né? E diurna. Isso. E aí vem aquela história, eu tenho que fazer restaurante de dia e de noite. E eu não posso trazer o restaurante só para homem. Eu tenho que conquistar a mulher, só no almoço, né? Só para homem, só no almoço ficaria mais complexo, né? Tinha que partir do pressuposto dos 2 turnos e de ambos os gêneros. Como fazer isso? Então a gente começou a planejar e assim, fomos retalhando por etapa. Como é que a gente vai conseguir conquistar o público feminino? Bom, nós vamos ter que fazer uma cozinha mais ampla, além de carne, né? E aí nós também percebemos que os restaurantes argentinos e de cortes especiais que tinham em São Paulo, notadamente não tinha cozinha. Era a mesma coisa do sushi, né? Só tinha sushi, não tinha cozinha, a mesma coisa do mizaki aqui. E aí, o que a gente resolveu? Não, vamos fazer uma cozinha. Vamos fazer uma cozinha dentro do restaurante de carne. Daí então a gente entrou com peixes, né, com camarões, outros produtos além da carne, né, e pratos na cozinha. Então também criamos uma linha de sobremesa bem caprichada, que é para conquistar as mulheres, né? Elas merecem. Ao mesmo tempo a gente começou a imaginar uma série de outras coisas. Puxa, carne combina com cerveja e com vinho. Nós precisamos vender muito vinho, mas vinho requer um clima mais frio. Então nós temos que botar bem ar-condicionado lá, deixar um ambiente bem frio. Só que as mulheres não gostam desse frio. E como é que nós vamos conciliar isso? Aí começam os desafios, né? Daí a gente, puxa, vamos comprar uns chales, né? Daí a gente então percebeu que existiam já alguns restaurantes em Fortaleza com chales, que ofereciam chales para as mulheres. Mas era assim, um chale igual, era todos da mesma cor, né? Para todas as mulheres. Então as mulheres, poxa, passam horas e horas no espelho, escolhendo roupa e tudo para ir para um restaurante, e chega lá e tá com frio e pede um chale, a outra pede um chale, e fica todo mundo igual. Não tem sentido, né? Daí então a gente, vamos fazer uma coleção de chales que não tenha nenhum igual com o outro. Então nós hoje não temos, todos os nossos restaurantes têm chale, não existe um chale igual ao outro. Então todas as viagens que eu faço, eu procuro chales diferente, compro, trago e assim a gente tem os chales, né? E com isso, com essas táticas, essas mini estratégias, a gente foi também conciliando o outro objetivo, que é almoço e jantar, tá certo? Fazer com que o Cabana del Primo, ele tem uma característica que eu
eu acho assim, um dos grandes fatores nossos, porque é meio a meio o faturamento. A metade no almoço e a metade no jantar. Pequenas variações anuais, sabe? Mas é muito legal. Então, assim, o Misak hoje é 70-30, o Jepos é meio a meio também na parte externa com a parte interna no almoço e no jantar. O almoço é 50% na parte interna e o jantar é 50%. O Cabana del Primo também tem essa mesma característica de meio a meio. E isso é muito difícil. Eu sei o quanto é complicado. E a gente fica o tempo todo monitorando. Quando a gente percebe que está dando um desafio, vamos criar alguma estratégia, alguma coisa para resgatar um turno ou outro. E essa cultura portenha de harmonizar essas carnes especiais com esse vinho, foi a partir daí que o grupo agregou a loja especializada em vinhos, no caso a Gran Cru? Teve esse impacto também por meio do Cabana del Primo? Teve sim. A Gran Cru, a gente já, no começo do Michelúcio, né, de Jepos, a gente praticamente não vendia vinho, né? Só era muito chopp. Então, o nosso foco era chopp. E vendíamos muito chopp. Durante muitos anos nós fomos aqui o maior vendedor de chopp da cidade. E, posteriormente, com essa mudança que a gente foi fazendo, a gente começou a buscar vender vinho. Porque vinho tem um valor agregado maior, né? Libera mais o nosso consultor para poder trabalhar mais tranquilo, né? O chopp, a cerveja, você tem que ficar abastecendo o tempo todinho, né? Então, quantas vezes... E assim, uma garrafa de vinho representa quantas cervejas? Então, e ele só vai lá 1 ou 2 vezes na mesa, digamos, para servir o vinho. Enquanto que no chopp, não, são várias vezes, para poder dar o mesmo faturamento. Então, a gente está sempre ligado nessa questão, né? Olhando a produtividade. Então, assim, a gente foi aprendendo a vender vinho, a gente não conhecia vender vinho, e fomos aos poucos, e aí fomos naturalmente procurados pelo Gran Cru para ser o franqueado deles aqui em Fortaleza. Daí a gente começou a perceber que não era negócio para a gente ser franqueado de Gran Cru só para botar uma loja de varejo, né? Eu não conhecia também a questão do on-trade para vinhos, e o foco era muito varejo. E apesar de a gente ter o Open Mall aqui e pontos maravilhosos para botar uma loja de vinho, as nossas pesquisas diziam, olha, não vai trazer o retorno suficiente para isso. E a gente dizia não. Então nós passamos 2 anos sendo assediado por eles para que a gente abrisse. Então, no final do 2º ano, eles chegaram aqui e disseram, olha, agora nós temos uma proposta para você que você vai adorar, é irrecusável. Eu disse, não, rapaz, não se trata mais de desconto, vantagem, né? Não é isso não, é estratégia. Eu digo, opa, então o que significa? É assim, nós descobrimos que uma loja de vinho dentro de um restaurante é um grande diferencial para os dois. E nós fizemos isso lá em São Paulo, esse ano, no começo do ano. Nós já estamos com 7 unidades lá em São Paulo, e eu queria que você fosse lá conhecer. Aí isso foi lá em 2017. Aí eu falei assim, então vamos lá conhecer. Eu achei interessante, eu já tinha visto isso. Eu disse, me interessa, vamos conhecer. Eu me lembro demais que no dia 2 de janeiro de 2018, eu peguei um avião aqui e fomos para São Paulo. Foi no dia 2, passamos o dia 3 inteiro lá visitando esses restaurantes. No dia 4 nós voltamos, porque no dia 5 a gente tinha que viajar, né? Aí fizemos isso, e aí a gente viu e disse, poxa, isso aí vale a pena. Então foi daí que surgiu a ideia de se fazer a loja anexada ao Cabana del Primo. Daí vem todo outro processo de desocupar, que tinha uma loja que estava desocupada, a outra não,
e uma só era pouco, então veio toda essa estratégia de como a gente ir desocupando essa outra unidade, fazer projeto, essa coisa toda, a gente fez e foi um sucesso, né? E agora nós estamos entrando esse ano com mais gosto, com mais afinco no on-trade, né? Então nós já temos vários restaurantes que a gente está querendo ter uma linha só de vinhos só para restaurantes, com os vinhos que são vendidos nos restaurantes não são vendidos nas lojas, na loja da Gran Cru para o consumidor, então tem uma linha exclusiva para restaurante, e isso tem facilitado bastante a nossa penetração dos restaurantes. Ou seja, então não ficou só no varejo e só na loja contígua ao Cabaña del Primo. Também tem a projeção para outras casas, outros restaurantes adquirirem da Gran Cru com uma certa exclusividade com relação aos vinhos do varejo, é isso? Exatamente. Tem uma linha própria para restaurante, tá certo? Que eles não são vendidos nem no site da Gran Cru e nem na loja varejo, tá certo? É exclusivo para restaurantes. São vinhos que a gente trabalha no próprio Cabaña del Primo, no Gepos, no Bisac. A gente trabalha com essa linha que não é vendida na loja do Gran Cru. E preços e com margens bastante atrativas para os restaurantes. E é assim que a gente quer penetrar neles. É assim, a gente falou que ia falar um pouquinho sobre a história, né? Mas acaba que pela história a gente vai entendendo o porquê que o Grupo Gepos chegou até aqui, né? Então, assim, a gente vê na sua fala muito repetidamente a questão do planejamento, da estratégia, da pesquisa. Nada é feito, assim, aleatoriamente, né? Vocês trabalham muito com essa coisa do planejamento e eu acredito que isso é fundamental para um negócio dar certo, seja na gastronomia, seja em qualquer outra área, né? Mas, mesmo diante dessa história, de tudo que a gente já conversou, que o senhor já nos contou, compartilhou, eu ainda gostaria de saber o que já foi mais desafiador e o que é desafiador até hoje, assim, que vocês lutam constantemente, né, para poder manter a qualidade, manter o serviço de acordo com o que o cliente espera. O que já foi e continua sendo desafiador diariamente? Jaqueline, você sabe que o mercado ele é mutante, né? Ele está continuamente se renovando, se reinventando e a gente tem que estar atento a isso. Então a gente pesquisa muito, mudança do comportamento do consumidor, né? Como você falou, a gente planeja, a gente estuda, a gente observa, né? Então a gente procura estar sempre alguns passos à frente, né? Tentando descobrir para onde o mercado está indo, quais são as tendências, o que tem melhor retorno, o que está saindo de moda, o que vai entrar em moda, porque restaurante, gastronomia é moda também, né? Como eu trabalhei com confecção, então eu trago essa cultura da moda, então a gente tem que estar sempre se renovando. Então eu cheguei agora de Miami e tem um restaurante lá que a gente vai sempre. Já faz o quê? Uns 12 ou 15 anos que eu já fui nesse restaurante. O cardápio é o mesmo. Não muda nada. É sempre meia dúzia de pratos, de carnes, um pouquinho de entrada. Esse rapaz não muda e a gente tem que mudar o restaurante. Lá, no Brasil, lá continuamente tá mudando, mas o dele não muda. Eu não sei se é cultural ou não, certo? Mas ele vive lotado. Mas aqui, se eu manter um restaurante com cardápio, assim, 10 anos, sem mudar, é um sinal de que eu vou quebrar, tá certo? Então a gente tem que estar o tempo todinho se reinventando, né? Buscando descobrir para onde o mercado está querendo ir e tem que estar sempre um passo à frente. Então, a gente conversa muito, viaja muito, pesquisa muito para poder dar sempre um passo à frente, tá certo? Então é necessário essa pesquisa, esse olho atento, né? E fazer experiência e fundamentalmente não ter medo de errar,
porque o erro vai acontecer naturalmente, tá certo? Então, eu digo sempre aqui, Jorge, é errando que a gente aprende, acertando a gente cresce, mas para aprender tem que errar, então tem que estar disposto a errar. Realmente são muitas lições preciosas que nós podemos captar nesses detalhes, todo esse profissionalismo que está envolvido desde a gênese, né? Desde a criação do Grupo Gepos. Realmente gostaria de agradecer esse compartilhamento com nossa audiência aqui do podcast Sabores da Cidade, e gostaria também de que o Crica fizesse o convite a alguém que ainda não conheça alguma das unidades, alguma das propostas gastronômicas do Grupo Gepos, que ele citasse onde elas se encontram aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza nós temos 5 unidades e mais o Gran Cru, né? Nós temos o Gepos Jardins, o Gepos Italiano, o Misak e o Cabana del Primo aqui no Jardins Open Mall, né? Próximo à Praça Portugal. Temos outros Gepos na Beira-Mar e temos um Cabana del Primo no Rio Mar, tá certo? Então, essas são as unidades de Fortaleza. Temos também em Teresina um Gepos e um Misak. E aqui em Fortaleza nós temos anexo ao Cabana del Primo aqui no Shopping Jardins Open Mall, a loja do Gran Cru. Eu, Crica, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência. Assim, eu creio que para a gente é muito valioso escutar. Eu acredito que para quem também vai escutar o podcast, né, está escutando até agora, deve estar assim, impressionado, né, com essa história assim, magnífica. Desejo muitos outros 30 anos e muito mais para o Grupo Gepos, novas ideias, novas casas, que eu sei que a sua cabeça aí não para, já deve estar pensando em outras coisas também. Muito obrigada por receber a gente aqui, né? E fica mais uma vez o convite para quem não conhece as casas e para quem já conhece, né? Voltar e estar sempre experimentando as novidades que eles estão nos apresentando. E lembrem de sempre curtir nosso conteúdo nas redes sociais, seguir o nosso podcast na sua plataforma predileta, Deezer, Spotify, ou até no próprio site saboresdacidade.com. Tchau, galera. Tchau, gente. Muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, pessoal.